Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Hora do Bizu, professor Sandro Davidson aqui na área. Hoje eu tô trazendo para você um problema que vai explodir a tua mente. Não vai não! Já gostou da ideia, da explosão mental? Então, cara, já larga o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E ó, spoiler, pega uma coquinha gelada, papelzinho e caneta, senta, porque esse vídeo tá pesado. Aqui a matemática é high level, meu amigo, do inglês alto nível. Então, ó, roda a vinheta, diretor. Bom, pessoal, olha só, eu tenho trazido aqui no canal, nos últimos dias aí, alguns vídeos envolvendo temas que eu julgo que são relevantes para a prova do IME de segunda fase, que podem ser usados inclusive na prova do ITA, em vestibulares mais pesados em matemática, tá? Hoje a gente vai fazer um problema. Tá gago, pô? Tá gago? Tá gago? A gente hoje vai fazer um problema envolvendo o assunto de parábola, tá? Que é uma seção cônica. E esse é um tipo de assunto, pessoal, que em geral os alunos sempre tentam resolver sob o ponto de vista da geometria analítica, usando equações, usando coordenadas. Só que algumas soluções que são mais curtas, talvez, ou mais bonitas, ou que envolvem menos trabalho de energia de conta, os alunos não fazem porque não sabem certas particularidades geométricas sobre as cônicas, tá? Então, aqui no canal, por exemplo, eu já fiz um problema de cônicas envolvendo esfera de Dandelin, né, circunferência inscrita. Dá uma olhadinha aqui no card para você ver esse problema, que também é da prova do IME, que ele é muito legal, tá? Hoje a gente vai fazer esse problema aqui, que apareceu na prova do IME de 96, 97, tá? É um problema muito legal. A gente vai dar uma solução que vai envolver geometria plana, vai envolver trigonometria e várias outras coisas legais sobre trigonometria que eu queria que você soubesse, tá bom? Então, vamos dar uma lidinha no enunciado aí. Olha só, o enunciado fala o seguinte: em uma parábola P, com foco F e parâmetro P, considere uma corda MM' normal à parábola em M. Sabendo que o ângulo MFM' é igual a 90 graus, calcule os segmentos FM e FM', tá? Bom, eu já fiz um desenho mais ou menos que eu vou precisar para começar o problema, tá? Desenhei a parábola, tá? Essa é a parábola P, tá bom? O nome dela é P, beleza? Ela tem um foco F e ela tem um parâmetro P. O que é o parâmetro de uma parábola, pessoal? O parâmetro é a distância do foco até a diretriz, tá? Reta diretriz, foco, essa distância é o parâmetro entre foco e diretriz, tá? Deixa eu marcar logo isso aqui pra gente, que vai ser importante. Então essa distância amarela aqui é o parâmetro, Pzinho. Beleza? Tá? Legal. Então eu sei o seguinte no problema. Existe uma corda MM' que é normal à parábola em M. O que significa uma corda normal a uma curva? Você vai pegar o ponto M e em cima do ponto M você vai traçar a reta tangente, que é essa reta laranja que eu desenhei, tá? A perpendicular à tangente se chama reta normal. Então a corda MM' tem a direção da reta normal. Então MM' é uma corda normal à parábola no ponto M. Beleza? Então tem um ângulo de 90 graus aqui entre a corda MM' e essa tangente laranja no ponto M. Tudo bem? Beleza? Outra informação do problema é que esse ângulo aqui, ó, MFM' é um ângulo de 90 graus e com isso a gente quer saber quais são os tamanhos FM e FM'. Tá bom? Beleza? Bom, gente, vamos lá. Quais são os pontos geométricos importantes que eu preciso que você conheça sobre uma parábola? Primeiro, a definição dela. O que é uma parábola, pessoal? A parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam do foco e da diretriz. Então preste atenção nisso, cara, que isso é muito legal. Olha só, se você pegar, por exemplo, esse ponto M que está aqui, esse ponto M aqui, ele está em cima da parábola. Se ele está em cima da parábola, ele satisfaz a definição da parábola. A distância dele para o foco tem que ser igual à distância dele para a diretriz. Então essa distância vermelha aqui tem que ser igual à distância do ponto M para a diretriz, que é essa distância aqui. Tá bom? Então, isso é uma distância perpendicular aqui, 90 graus. Tá bom? Então, se eu chamar essa distância aqui de A, essa distância vermelha tem que ser A também. Tá bom? Da mesma maneira, quando você olha para o ponto M', o ponto M' também pertence à parábola. Então, a distância dele para o foco, que é essa distância verde aqui, tem que ser igual à distância desse ponto para a reta diretriz. Ou seja,
essa distância aqui, tá? Então, se essa distância for B, essa distância verde também vai ser B. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Maravilha. Tá, Sandro, já marcamos ali as distâncias iguais. Tá, mas e agora como é que eu procedo no problema? Bom, vamos lá. Agora vamos usar propriedades que são das parábolas, que nós chamamos de propriedades refletoras, tá? Se você já parou para pensar alguma vez na vida, você tem, né, num sítio, por exemplo, uma antena parabólica. O que é uma antena parabólica? Uma antena tem formato de um paraboloide, uma parábola que faz uma rotação em torno de um eixo. Por que a antena é parabólica? Porque a parábola tem a propriedade de fazer o seguinte, né? Ela pega os raios que vêm lá das estações transmissoras, esses raios vão bater naquela casca parabólica e vão se concentrar no foco. Como é que se transforma isso geometricamente? Geometricamente é o seguinte, quando você olha, por exemplo, para essa reta tangente aqui, ó, tá? Se eu traçasse, quer ver? Deixa eu dar uma prolongada nessa reta vermelha aqui, da distância A. Dar uma prolongada nela aqui, ó, vou fazer assim, tá? Dar uma prolongadinha aqui, tá bom? Imagina que isso aqui é a antena parabólica e isso aqui é um raio que está vindo lá da estação transmissora, está vindo lá do céu, né? Esse raio vai bater aqui e vai ser refletido aonde? No foco. Essa é a propriedade refletora da parábola. O que quer dizer o seguinte, se esse raio bate aqui e é refletido no foco, tem todo aquele esquema que você aprende na física de ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Isso aqui acontece no problema. Isso é maneiro, né? Então, olha só. Se você olhar para esse ângulozinho aqui, por exemplo, ó, esse ângulo azul aqui, que é o ângulo de incidência dessa reta vermelha na tangente, ele tem que ser igual ao ângulo de reflexão, igual a esse ângulo azul aqui. Tá vendo? Ó? O raio bateu aqui, é refletido para o foco, esse ângulo azul é igual àquele ângulo azul. Consequentemente, esse ângulo azul cortadinho aqui tem que ser igual a esse ângulo azul cortadinho aqui. Faz sentido para você? Tudo bem? Beleza? Então esse ângulo azul cortadinho, por exemplo, eu vou chamar de alfa, tá? Vou chamar de alfa esse cara, de alfa esse cara. Como esse ângulo aqui é 90 graus, então tem um 90 menos alfa aqui. Beleza? Tá bom? Tudo bem? Bom, tem o alfa aqui, né? Esse ângulo é 90 graus, então esse ângulo aqui também vai ser 90 menos alfa. 90 menos alfa. Tudo bem? Só que tem mais um detalhe, ó. Reta laranja, reta vermelha. Reta laranja, reta vermelha fazem ângulos que são opostos pelo vértice. Então, se esse ângulo é 90 menos alfa, esse ângulo aqui do lado também vai ser 90 menos alfa. Pode ser, gente? Tranquilão? Beleza? Então, ó, esse ângulo entre essa distância A e essa distância A, aquele ângulo de abertura entre as duas distâncias vermelhas é igual a 180 menos 2 alfa. Pegou essa visão? Tudo bem? Bom, como essa reta aqui, como isso é perpendicular e isso aqui é perpendicular, essas retas são paralelas entre si. Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui também tem que ser alfa, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo inteiro tem que ser alfa. Só que se você olhar para o triângulo retângulo, esse ângulo é alfa, esse ângulo é 90, então esse ângulozinho aqui tem que ser 90 menos alfa. Esse ângulozinho aqui, ele tem que ser 90 menos alfa. Pode ser? Tudo bem? Então, olha só. Se você der uma olhadinha agora nesse ângulo aqui, ó, que eu vou marcar de rosa, esse ângulo aqui, ó, todo esse ângulo era para ser alfa, beleza? Só que eu já tenho 90 menos alfa, então esse ângulo rosa aqui, com 2 tracinhos, tá vendo? Esse ângulo aqui, ele tem que medir quanto, pessoal? Ele tem que ser o quê? Alfa menos 90 menos alfa. O que nos dá um ângulo de quanto? 2 alfa menos 90. Tudo bem? Beleza? Maneiro demais. Então marcamos os ângulos aqui. Você pode estar se perguntando, pô, Sandro, legal, mas marquei vários ângulos nessa figura, mas e agora o que eu vou usar legal nesse problema? Bom, agora eu vou usar um fato que é muito legal nesse problema, que é dizer que essas distâncias vermelhas são iguais. Agora, eu vou tentar relacionar essas distâncias vermelhas e verdes aqui, o A e o B, ao parâmetro P, que é uma coisa que eu não mexi nele ainda. Eu só marquei o Pzinho ali, mas não mexi ali. Tá? Então, aquela distância é P. Eu esqueci de botar um 90 graus aqui, mas ficou claro que a distância entre ponto e reta. Tem um 90 graus ali.
Bom, então olha só, o que eu vou pedir para você olhar com muita atenção agora? Olha, por favor, para esse trapézio aqui, tá? P aqui, A aqui, tá bom? Beleza? Se a gente traçar uma perpendicularzinha passando pelo foco aqui, o que vai acontecer? Essa distância é P. Então essa distância aqui também vai ser P, beleza? Agora, esse pedacinho amarelo que tá aqui, ó, esse pedacinho amarelo que tá aqui, gente, ele vai ser o quê, galera? Ele vai ser a projeção dessa hipotenusa A nesse triângulozinho retângulo que eu acabei de montar. Então, hipotenusa A, ângulo de... Lembra lá quanto é que era o ângulo? 180 menos 2α. Então, esse pedacinho aqui, ele vai ser A que multiplica o cosseno daquele ângulo. Então, ele vai ser A que multiplica cosseno de 180 menos 2α. Pode ser? Beleza? Então, olha a igualdade que eu vou escrever. P, que está aqui, mais esse pedacinho amarelo, essa distância inteira tem que ser igual a quanto, gente? Tem que ser igual a A. Pode ser? Então, vou escrever isso. Vamos lá. Primeira igualdade hoje é a seguinte, ó. P mais esse negócio aqui, ó, A que multiplica o cosseno de 180 menos 2α, isso aqui tem que ser igual a A. Beleza? Bom, o cosseno de 180 menos 2α, a gente já sabe que vale quanto? Isso aqui vale menos o cosseno de 2α, beleza? Então, trigonometriazinha básica aí. Então, tem o seguinte, ó, P menos A que multiplica cosseno de 2α, isso é igual a A. Eu posso colocar esse termo todo lá para o outro lado, colocando A em evidência. Então, eu tenho que P é A que multiplica 1 mais cosseno de 2α, beleza? Vou deixar essa igualdade estacionada aqui, tá bom? Beleza? Você que já está um pouco mais avançado em geometria analítica, você já deve ter visto aqui alguma vez na vida. Tem né, livros e muita gente que chama essa equação aqui de equação astronômica de uma corda. Uma corda focal, tá vendo? Essa corda focal tem tamanho A. Então você pode falar que A é igual a P sobre 1 mais cosseno 2α, tá? Ou você chama de equação astronômica, usa ela direto, ou então você vê aquele trapézio que eu acho que é muito mais simples, tá bom? Tanto faz, tô tranquilo com os dois. Legal. Vou fazer a mesma coisa agora com esse trapézio aqui, ó. Tá vendo? B, B, Pzinho, esse trapézio aqui, vou fazer a mesma coisa. Então, ó, eu vou traçar essa perpendicularzinha aqui, até aqui embaixo, tá bom? Beleza? De maneira que é o seguinte, pessoal... Se isso é P, isso aqui também é P. Então, se isso é P, esse pedaço agora, amarelinho aqui, ele vai ser o quê, gente? Ele vai ser a projeção dessa hipotenusa B nessa direção aqui. Ou seja, ele vai medir quanto esse segmento amarelo? Ele mede B vezes o cosseno de qual ângulo agora, gente? Desse ângulo rosa aqui, que é 2α menos 90. 2α menos 90. Pode ser? Tá bom? Então vamos escrever agora. Vê se faz sentido, ó. P mais esse pedaço amarelo tem que ser igual a B. Então vou escrever isso. Ó, então P mais esse pedaço amarelo, que é B vezes o cosseno de 2α menos 90. Isso tem que ser igual a B. Show? Maravilha? Legal. Bom, a gente sabe o que, pessoal? Cosseno de 2α menos 90. Se você nunca lembra de cabeça essas coisas... Lembra que cosseno da diferença, como é que é? É o produto dos cossenos mais o produto dos senos. O cosseno de 90 é 0, então cosseno de 2α menos 90 vai ser só seno de 2α vezes seno de 90. Seno de 90 é 1, então isso aqui é igual a seno de 2α, beleza? Então a igualdade fica assim, ó, P mais B vezes o seno de 2α, isso é igual a B, tá bom? Posso colocar o B lá para o outro lado, então tenho que P vai ser igual a quanto? B que multiplica 1 menos seno de 2α. Tá lá, beleza? Deixa eu marcar de verdinho, da mesma cor do segmento, para você entender exatamente da onde eu estou tirando essas contas aí. Tudo bem? Beleza? Legal. Tem mais uma coisa que eu posso escrever sobre A e B, né? Que é o seguinte, quando você olha para esse triângulo aqui, esse triângulo ele é retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, esse cateto oposto a alfa vale B e o cateto adjacente a alfa vale A. Então eu posso falar que a tangente de alfa é B sobre A. Então eu vou escrever isso também.
tangente de alfa é igual a B sobre A, tá bom? Vou deixar essa equação aqui também paradinha, que agora eu vou tentar juntar essas equações todas. Como? Você não sabe que P e P são iguais? Então essas duas coisas são iguais entre si. Então eu posso falar o seguinte, que A que multiplica 1 mais cosseno de 2α tem que ser igual a B que multiplica 1 menos seno de 2α. Beleza? Bom? O que eu posso fazer agora, gente? Ó, o A que está multiplicando, eu posso passar para lá dividindo. Porque vai aparecer um B sobre A, que eu já sei quanto vale, tangente de alfa. Outra coisa, posso passar o 1 menos seno 2α para lá, para cá dividindo. Então sua conta fica assim, ó, 1 mais cosseno 2α sobre 1 menos seno 2α, isso é igual a B sobre A, que é a tangente de alfa. Agora que entra um ponto crucial do problema. A gente saiu de um problema que era geométrico, puramente geométrico, e chegamos agora num problema que é trigonométrico, puramente trigonométrico. Eu tenho que resolver uma equação trigonométrica, tá? Nessa equação trigonométrica eu tenho o cosseno de 2A, eu tenho o seno de 2A e eu tenho a tangente de A. É nesse momento que a tua cabeça tem que ligar um alerta, tá? Que alerta é esse? Existe uma forma muito conveniente de você escrever o seno do dobro de um ângulo e o cosseno do dobro de um ângulo em função da tangente do ângulo. A gente chama essa transformação de transformação da tangente do arco metade. Ou seja, eu quero escrever coisas em relação ao 2α usando a metade dele, que é o alfa. Então, se você não sabe essas formulazinhas que eu vou escrever no quadro para você, dá uma anotada que num próximo vídeo eu vou demonstrar essas coisas todas para você, tá bom? Se eu não me engano, aqui no canal tem umas lives sobre trigonometria que eu demonstrei isso aqui. Tem inclusive material escrito sobre isso, você pode pegar lá também, tá bom? Então olha só, como é que eu posso escrever o seno de 2α? Eu posso escrever como sendo 2 tangente de alfa sobre 1 mais tangente ao quadrado de alfa. E eu posso escrever o cosseno de 2α como sendo 1 menos tangente ao quadrado de alfa sobre 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Então essas duas transformações, cara, são muito poderosas. Por quê? Elas fazem você sair do seno de 2α e do cosseno de 2α e chegar numa expressão envolvendo só a tangente de alfa. Então, só por simplicidade, eu vou chamar a tangente de alfa de uma letrinha só, vou chamar de T, por exemplo, tá bom? Só para minha conta ficar um pouco mais simples, beleza? Então vamos lá, vamos substituir essas expressões aqui naquela equação para ver o que vai acontecer. Eu vou ter, ó, 1 mais cosseno 2α, então é 1 mais isso aqui, aí no lugar da tangente alfa eu coloco T. Então vai ficar 1 menos T ao quadrado sobre 1 mais T ao quadrado. Tudo isso sobre 1 menos seno de 2α, 2 tangente, 2T, sobre 1 mais T quadrado, sobre 1 mais T quadrado. Isso aqui tem que ser igual a tangente, que é igual a T. Virou uma equação agora polinomial. Você pegou o poder dessa ferramenta? Você transforma um problema que é trigonométrico num problema polinomial, basicamente, tá? Então vamos multiplicar em cima e embaixo por 1 mais T ao quadrado, para esses denominadores sumirem. A tua conta vai ficar assim, ó, 1 mais T ao quadrado mais 1 menos T ao quadrado sobre 1 mais T ao quadrado menos 2T. Isso aqui tem que ser igual a T, tá bom? Então, ali em cima, T ao quadrado com menos T ao quadrado dá para cortar. Já vou cortar logo de uma vez. Morreu, morreu, tá? Legal? Então fica 1 mais 1, que é 2. Aí já vou multiplicar cruzado direto, tá? T ao quadrado vezes T, T ao cubo. Menos 2T vezes T dá menos 2T ao quadrado. E 1 vezes T dá mais T. Bom? Então a gente cai numa equação do terceiro grau, que não é difícil. Sabe por quê? Passa o 2 para o outro lado, a equação fica assim, ó, T ao cubo menos 2T ao quadrado mais T menos 2 igual a zero. Tá vendo que você pode colocar coisas legais em evidência aqui, ó? Coloca T ao quadrado em evidência aqui, ó. Fica T ao quadrado que multiplica T menos 2 mais o próprio T menos 2. Isso aqui é igual a zero. O que você pode colocar em evidência agora ali? O próprio T menos 2, tá vendo? T menos 2. Aí sobra o que aqui, ó? T ao quadrado mais 1. E isso aqui é igual a zero.
Como t ao quadrado mais 1 é sempre positivo, né, para t real, porque tem uma tangente, né? Não tô calculando a tangente aqui para dar um mais i, tá? Então, t ao quadrado mais 1 tem que ser real. Então não tem como ser zero. Então a única solução real possível é t igual a 2. Então se t igual a 2, pessoal, quer dizer que a tangente desse ângulo alfa é igual a 2. Opa, maravilha! Se eu já sei a tangente, eu sei seno e cosseno, com muita facilidade. Então repara, se a tangente de alfa é 2, como é que dá o seno de alfa, quanto é que dá o cosseno de alfa? É só você imaginar o seguinte, né? Para a tangente de alfa ser 2, é só você imaginar um triângulo retângulo, né? Com catetos 1 e 2. Se os catetos são 1 e 2, a hipotenusa tem que ser raiz de 5. Então, para a tangente ser 2, o alfa tem que estar aqui, ó. Faz sentido para vocês? Beleza? Então, ó, o que vai ser o seno de alfa? Cateto oposto sobre hipotenusa. Vai ser 2 sobre raiz de 5. E quem vai ser o cosseno de alfa? Cateto adjacente sobre hipotenusa. 1 sobre raiz de 5. Para que eu estou achando seno e cosseno, pessoal? Porque lembra, o objetivo do meu problema é calcular os valores de A e de B. Então eu vou precisar do cosseno de 2α e do seno de 2α. Tendo o seno de alfa, tendo o cosseno de 2α, agora a gente consegue calcular o quê? O seno de 2α e o cosseno de 2α. Como? Usando as expressões trigonométricas que você lembra. Quem é o seno de 2α? 2 vezes seno alfa vezes cosseno alfa. Então é 2 vezes seno alfa, que é 2 sobre raiz de 5, vezes o cosseno de alfa, que é 1 sobre raiz de 5. Então raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5, então 2 vezes 2 é 4, isso é igual a 4 quintos. Pode ser? Beleza? E quem é o cosseno de 2α? É 2 cosseno ao quadrado menos 1. Lembra dessa? Então se é 2 cosseno ao quadrado menos 1, ó, 2 cosseno ao quadrado é 1 quinto, 2 vezes isso, 2 quintos, né? 2 quintos menos 1. Se é 2 quintos menos 1, dá menos 3 quintos. Pronto, menos 3 quintos. Beleza? Então, se o seno 2α é 4 quintos e o cosseno 2α é menos 3 quintos, nosso problema já acabou. Quem vai ser o A, pessoal? O A vai ser o seguinte, ó. É P dividido por 1 mais cosseno 2α. Mas preste atenção. Se o cosseno de 2α é menos 3 quintos, isso aqui, ó, vai ser menos 3 quintos. Então, 1 menos 3 quintos, essa conta inteira aqui vai dar 2 quintos. Então, se P é A vezes 2 quintos, quem vai ser o A? 5P sobre 2. Então, o A vai ser 5P sobre 2. E o B, gente? O B vai ser o quê? Como o seno de 2α é 4 quintos, agora você vem para cá, ó. Seno de 2α é igual a 4 quintos. Então, 1 menos 4 quintos, isso aqui tudo dá 1 quinto. Então, se P é igual a B vezes 1 quinto, quem vai ser o P? O B vai ser 5P. Olha lá. Bom demais esse problema. Bom demais, demais, demais. Tá? E quais são as lições que eu gostaria que você tirasse desse problema, não esquecendo? Primeiro, a parábola é o lugar geométrico dos pontos que distam a mesma coisa de um ponto dado de uma reta dada. Então, é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto F, que é o foco, e de uma reta diretriz, que é a reta D, tá? Essa distância é igual a essa. Outra coisa importante que define a parábola é o parâmetro dela. O parâmetro da parábola é a distância entre o foco e a diretriz, é o Pzinho, tá? Outra propriedade que nós usamos aqui. Ao traçarmos uma tangente por um ponto da parábola, tá? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são os mesmos, tá vendo? Então, ó, o ângulo com a direção dessa distância e o ângulo entre a tangente e a corda focal, esses ângulos são iguais, tá? Então, essa propriedade refletora da parábola foi muito importante pra gente, para que a gente pudesse montar esse esquema desse desenho todo aí. Dificilzinho esse problema, né, cara? Tá aí uma boa ideia pra você. Só tenta fazer esse problema na geometria analítica. Tu vai penar, é um sufoco, tá? Essa solução, apesar de ser muito complicada, eu acho ela mais resumida e tem bastante coisa legal para você aprender nesse meio do caminho, né? Coisas de parábola, coisas de trigonometria. Então, ó, já vou até sair da frente aqui, ó.
para você dar aquele print maroto, porque esse quadro aqui, cara, tá bonito, hein? Esse quadro tá bonito. Tá bom? Beleza? Curtiu o vídeo? Gostou? Tem um amigo seu que tá fazendo prova do IME, prova do ITA e quer acessar uns vídeos legais? Cara, é teu dever de amigo, cara. Compartilha esse vídeo com ele. Joga no zap dele, aí meu camarada. Dá uma olhada nesse vídeo, se inscreve no canal desse camarada aí. A Hora do Bizu, bom demais. Beleza? Queridos, tamo junto, grande abraço, até a próxima. Valeu!